Os novos avistamentos estão cada vez mais interessantes e ao mesmo tempo intrigantes para o momento, e cada vez estão mais intensos. Fora os avistamentos, tudo que ocorre à nossa volta pode ser considerado por alguns como um problema ou um aprendizado. Isso irá depender do seu nível de consciência e de como você enxerga os acontecimentos, ou pode-se dizer como você compra as notícias. As coisas estão se acelerando e vamos falar hoje dos planos dos escudos sendo implantados e os caminhos que estão sendo tomados. E os avistamentos se intensificam, só resta saber porque eles estão aqui neste exato momento do planeta. Esse avistamento é mais antigo, mas ele é muito diferente. Uma frota de OVNIs sobre o Novo México, nos Estados Unidos, avistada em 4 de maio de 2023 e postado no canal UFO Sighting Daily. Uma testemunha ocular que estava a bordo de um voo da American Airlines que partiu de Charlotte, com destino a Los Angeles, nos Estados Unidos, filmou isso. Esses objetos acompanham a aeronave durante o voo e a fonte de luz vinda dos objetos parecia pulsar em um intervalo constante. Um enorme objeto em forma de charuto foi avistado e filmado no céu e postado no canal UFOVNI 2012 em 22 de setembro de 2023. Um objeto estranho cruza com um avião e foi postado no canal UFOVNI 2012 em 24 de setembro de 2023. OVNI preto em formato triangular avistado sobre Karlsruhe, na Alemanha, em 1º de outubro de 2023 e postado no canal de Hayden Underbelly. OVNI brilhante dispara sobre Illinois, Estados Unidos, em 2 de outubro de 2023 e foi postado no canal UFO Sighting Daily. OVNI brilhante sobre Boise, Idaho, Estados Unidos, em 8 de outubro de 2023 e postado no canal UFO Sighting Daily. Objetos misteriosos capturados pela câmera da campanha de uma casa nos Estados Unidos em 8 de outubro de 2023 e postado no canal UFO Sighting Daily. OVNI avistado sobre San Antonio, Texas, Estados Unidos, em 11 de outubro de 2023 e postado no canal UFO Sighting Daily.
Objeto desconhecido aparece no céu e faz movimentos estranhos na cidade de Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, e postado no canal UFOVNI 2012 em 12 de outubro de 2023. E agora vamos ao tema de hoje. Sorria, você está sendo manipulado. Então já percebeu que o tema principal de hoje é muito sensível para ser falado abertamente e com todas as palavras. Será uma mensagem curta, cifrada, mas clara para aqueles que pensam e estão dispostos a ouvir. Antes de começar, eu peço que você deixe a sua violência interna de lado. Aquela que faz você ficar revoltado e irado com os acontecimentos. Afinal, quando se está com paz interior, não se quer conflito com ninguém e nem que conflitos ocorram no mundo. Entendeu a relação das duas pazes? Mas eu não posso deixar de lado esse tema tão importante e desvelador. Então me conta, por acaso você tem uma opinião sobre os conflitos da Ucrânia e de Israel? Para qual dos lados você está torcendo? Se você torce para um lado, pronto, mordeu a isca. Está fazendo o que eles querem que você faça. Estamos sendo manipulados descaradamente e a maioria nem se deu conta disso. Saiba você que não há bonzinhos nessa história. Todos os lados estão certos e todos os lados estão errados ao mesmo tempo. Os escuros, ou donos do mundo, como você quiser falar, criaram os conflitos e fizeram a mídia, que em inglês significa press, da palavra imprensa, dar a notícia, mas podem ser chamadas também de fofoqueiros. Então eu poderia dizer que são prostitutas, fofoqueiras que venderam a verdade que eles querem que nós compremos. E o pior, a grande maioria das pessoas comprou. Há vários vídeos postados na internet dizendo o seguinte: olha como eles são ruins, para ambos os lados. A nossa história contemporânea é lotada de casos assim. Então, de que lado você deve ficar? E aí está o ponto. De que lado você deve ficar? De nenhum dos lados. Você deve ser imparcial e desejar a paz para todos. E o mais triste é começar a pensar e descobrir que a história não foi bem assim, ou não é bem assim. Mas aí já será tarde, você já terá tomado o partido daqueles que tinham mandado você tomar. Emitiu ódio e raiva para um dos lados sem perceber que estava sendo manipulado para fazer isso. Eles usaram tudo isso para colher e se alimentar de sua raiva, indignação e ódio para as imagens e notícias que geraram isso em você. Os motivos reais dos conflitos você nunca saberá agora, mas os planos deles já estão bem definidos. Só para você ter uma ideia, olha, dizem as más línguas que no segundo conflito mundial sabia-se que os japoneses atacariam Pearl Harbor, mas eles não fizeram nada para que os Estados Unidos pudessem entrar no conflito. E os motivos disso só os de alto escalão envolvidos nesse conflito sabiam. Os motivos reais, por exemplo, que a Rússia entrou no conflito nunca foram citados pelas prostitutas, os fofoqueiros. Só se fala da versão que eles desejam que nós saibamos. Veja você que em setembro de 2001 foi um evento igual. Um problema que comoveu o mundo e fez com que todos desejassem que os teóricos culpados fossem punidos. Agora eu te pergunto, os serviços de inteligência são tão burros assim? Ou eles se fazem de desentendidos propositalmente? Qual seria o propósito de errar, de falhar nesses momentos tão importantes? Ou será que eles não falharam nos seus planos e o resultado desejado era esse mesmo, criar o medo e o ódio? E agora pense comigo, e quem ganha com esses acontecimentos, hein? Será que nós não estamos sendo conduzidos para os objetivos deles? E eu digo para você, sim, estamos sendo tangenciados para pensarmos como eles querem que nós pensemos. Antes de falar sobre isso aqui, eu li muito e pesquisei sobre toda a história e encontrei muitas verdades e muitas inverdades dos últimos conflitos. Não vou fazer uma longa análise, pois meu objetivo não é falar sobre as opiniões e análises, mas sim sobre os motivos reais de tudo isso que está ocorrendo. Olha, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas o jogo de desdobramentos que podem ocorrer em cima do último conflito de outubro são imensos. As possibilidades são inimagináveis e funestas em todas as opções. E saiba você que os próximos passos serão cruciais para o caminho e entendimento do que os escuros estão nos impondo. Mas seja qual for o próximo passo, eu sugiro que você não tome partido pelo lado que eles disseram que é certo ou é errado. E parece até um joguinho de fofocas, onde um fala mal do outro, só que você só ouve um lado da fofoca.
Entenda, os que atacaram foram manipulados para atacar por alguém que iria ganhar algo com isso. Alguém grande e que ninguém cita, que está oculto, mas ganhando com isso. Que os que receberam o ataque estão sendo manipulados para pensar como o outro lado é mau, mas quem fez tudo isso foi quem manipulou os dois lados com um objetivo. Imagine a possibilidade de tudo ter sido planejado por um terceiro participante, com interesses financeiros e de poder, e tudo isso sem pátria. E os fofoqueiros cuidam de espalhar a história que descreverá um dos lados como bom e fazendo você comprar o ódio do outro lado. E o conflito está acontecendo? Sim, está, mas os motivos são muito diferentes do que você está lendo ou ouvindo. E nunca se esqueça disso em um conflito. As maiores vítimas são os civis inocentes e principalmente a verdade. Olha, pare e pense sobre os acontecimentos e reflita qual o objetivo deles e fique bem consciente de que a sua saúde mental é muito mais importante. As suas emoções não devem ser conduzidas para onde eles desejam que você seja levado. Pare de defender um lado e odiar o outro, porque tudo não passa de fofocas. Está ocorrendo? Sim, está ocorrendo. Fofocas de algo que ocorreu e continua ocorrendo, mas está sendo muito mal contado. O bonzinho não é bonzinho. E o mauzinho também não é mauzinho. Todos estão certos e todos estão errados, mas cada um vende a sua bondade e boas intenções para os outros. E o pior é que a maioria compra essa ideia. Bem, até aí a coisa estava dando certo, mas começaram a mudar. Mais e mais pessoas começaram a pensar, refletir sobre isso e muitas outras estão começando a entender que a coisa é bem diferente do que se imagina. Veja você que entendendo tudo isso que eu estou falando ainda são poucos, mas estão se multiplicando. Mas infelizmente sempre haverão aqueles que serão manipulados pelos fofoqueiros. O disse que disse ainda vai continuar por um bom tempo, mas não durará muito. Os tempos das desvelações estão cada vez mais próximos. Infelizmente não temos como prever quando tudo isso ocorrerá, mas os que acreditavam nas fofocas vão ficar bem bravos quando descobrirem que a verdade era outra bem diferente. Eles vão se desiludir porque se iludiram com as fofocas das press, titutas e dos poderosos que mandaram falar que era assim a vida, que era assim o mundo. Até lá, faça a sua parte nesse jogo de informação e contra-informação. Pare, pense e não coloque ódio em nenhuma das partes. Não caia nessa isca, não pense como eles querem que você pense. Pense por você e saia do jogo deles. Afinal, são todos seres humanos em evolução e em fase de aprendizado, embora eles ainda não tenham consciência disso. Entenda que as coisas vão realmente acontecer, porque eles estão fazendo isso acontecer. Eles estão forçando os lados a se atacarem. E os fofoqueiros vão contar a versão que eles querem que você acredite sempre. Por isso, esteja preparado mental e psicologicamente para muitas outras coisas que eles vão fazer e as fofocas que vão contar para aumentar o conflito. E nós podemos ajudar? Sim, podemos. Meditando, ou orando, ou emitindo paz e boa energia para todos os seres humanos envolvidos nesse jogo. Por exemplo, emita pensamentos mais positivos que ajudem mais e mais pessoas a dizerem não para esse conflito. Que esse evento possa ser menos traumático e devastador para os envolvidos e para toda a humanidade que está lá ou fora de lá e está assistindo a esse evento ocorrer. Veja uma coisa, se podemos mudar, a hora é agora. Não deixe para depois. Pode ser tarde para se evitar alguns dos futuros acontecimentos. Um grande abraço, saúde e sucesso e até o próximo vídeo.